versículo de número 28. Bendito seja o Senhor. Você que trouxe sua Bíblia, puder acompanhar, nós vamos estar fazendo leitura de 3 versículos tão somente. Vamos ler, irmãos? Acho que a Mela ainda não encontrou lá atrás. Vamos esperar mais um segundinho para que todos venhamos encontrar. Já achou? Então vamos ler. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Curva a tua cabeça mais um instantinho. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez te louvamos, Senhor. Pedindo, Deus eterno, que o Senhor venha falar conosco nesta noite por intermédio da tua palavra, Pai. Dá-nos, ó Deus Santo, a graça de podermos nesta noite compreender a tua palavra de tal forma e maneira que ela produza, Senhor, a edificação sobre nossas vidas, Pai. Dá-nos, ó Deus vivo, a capacidade de compreendê-la e, mais do que compreendê-la, Senhor, colocarmos em prática a tua palavra, a fim, ó Deus eterno, de trilhando pelos caminhos desta vida, sermos de contínuo, ó Deus vivo, alvo da tua bênção, do teu agir. Assim oramos, Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pode tomar o seu assento um instante. Bendito seja Deus. Nós temos lido, irmãos, um texto bem conhecido, como eu já disse para os irmãos, da palavra do Senhor. Um determinado texto que nos fala acerca de um momento específico na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Como os irmãos sabem, Jesus veio a esta terra para cumprir uma missão, um propósito. Havia da parte de Deus um plano, um projeto a ser cumprido através da vida de Jesus. E para cumprir este projeto, Jesus de contínuo encontrava-se no meio de muitas pessoas apregoando a palavra de Deus, falando do amor do Pai, anunciando o seu plano, anunciando o meio através do qual Deus haveria de, na pessoa de Jesus, concretizar este plano. Especificamente neste texto que nós lemos, nós vamos perceber que Jesus está se dirigindo a um grupo de pessoas que o ouvem nesta ocasião, e em se dirigindo a este grupo de pessoas, ele está fazendo alguns convites para estas pessoas. O texto diz: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Jesus está se direcionando, se dirigindo para este grupo de pessoas, e para esse grupo de pessoas Jesus lança alguns convites. Ora, irmãos, todos nós estamos já, quando seres humanos, habituados com convites. Todos nós, em algum momento, já fomos convidados para alguma coisa. Ou fomos convidados para um churrasco na casa de um familiar, ou fomos convidados para vir ao culto, você que está aqui pela primeira, segunda vez, ou quem sabe muitos dos irmãos que já se encontram aqui nesta noite, já em algum momento de sua vida receberam um convite, e por conta deste convite aqui estão nesta noite. Mas nós, como seres humanos, estamos muito familiarizados com convites. E o texto está dizendo que Jesus está fazendo convites. Jesus também, ao seu tempo, estava familiarizado com convites. Ele também, ao longo de sua caminhada, foi alvo de alguns convites. Os irmãos que são leitores mais assíduos da palavra vão lembrar que certa feita Jesus foi convidado para um casamento em Canaã da Galileia. Ele foi alvo de um convite de um casal que haveria de consumar as bodas do seu casamento, e ele aceitou o convite e lá esteve. Mas acerca, irmãos, dos convites que costumeiramente nós estamos assim vivenciando ao longo do nosso dia a dia, normalmente se tratam de coisas humanas, coisas naturais.
Mas ao olharmos para a palavra de Deus, nós vamos perceber que os convites que Jesus está fazendo não dizem necessariamente respeito a coisas humanas ou coisas naturais. Se nós pensarmos ainda na essência dos convites, nós podemos imaginar ou chegar à conclusão que os convites podem ser os mais diversos possíveis. E os convites podem ser convites para algumas coisas boas, ou podem ser convites para algumas coisas que não são boas. Pensemos novamente você que está no culto nesta noite. Você recebeu um convite, talvez em algum momento, para aqui estar. E isto é algo bom, é algo agradável. Ou quem sabe desfrutar de um momento na companhia de familiares e amigos. Isso também é algo bom, é algo agradável à sua pessoa como ser humano. Mas também existem convites, irmãos, que são para atividades que não são boas. Pense, por exemplo, num indivíduo que hoje faz uso contínuo de drogas, que é viciado. Certamente em algum momento de sua existência, ele foi alvo de um convite de um amigo, ou de um suposto amigo, que o convidou para participar daquela atividade. Talvez muitos hoje, que estejam nesta condição de degradação a nível humano, ali se encontram porque receberam um convite. De tal forma que nós vamos perceber que existem convites que são convites para coisas boas, e existem convites que não são para coisas boas. Dito isto, nós temos que aprender a saber discernir aqueles convites que nós recebemos. Sendo convites para coisas boas, é certo que devem ser aceitos. Mas sendo convites para coisas duvidosas ou que não são boas, nós temos que aprender a dizer não também. Muitas vezes nós nos intimidamos diante de determinadas circunstâncias ou situações e não sabemos dizer não para algumas pessoas. E a resultante disso pode vir a ser mais adiante prejudicial para a nossa vida. Então nós temos que aprender diante dos convites dos quais somos alvos e saber filtrá-los a ponto de dizer sim para aquilo que é bom e dizer não para aquilo que não é bom. Mas em se tratando dos convites que nós encontramos na Bíblia, feitos pela pessoa de Jesus para aqueles que o ouviam, e para nós que hoje aqui estamos reunidos por conta da palavra de Deus, o que nós vamos perceber é que sempre Jesus fez convites a pessoas que o ouviam, que em sendo aceitos, acabariam por produzir na vida daqueles que os aceitavam algo de edificação. Os convites que Jesus fez nunca levaram o ser humano a uma condição pior daquela que ele se encontrava por ocasião do convite. Nunca foram prejudiciais, muito pelo contrário. Os convites feitos por Jesus sempre levaram o ser humano a uma condição melhor daquela que ele se encontrava por ocasião do convite. E este texto particularmente nos revela 3 convites que Jesus fez para aquele grupo de indivíduos que ouviam naquela circunstância, naquela ocasião, naquele momento, e que também são convites que hoje o Senhor continua fazendo a cada um de nós. O primeiro convite, irmãos, está lá no versículo de número 28. Ele se dirigindo para aquele grupo de pessoas, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O primeiro convite que Jesus fez foi para um grupo de pessoas que o ouviam e que talvez estivessem vivenciando naquele momento de sua caminhada existencial, vivenciando um momento de luta, de aflição, de tribulação, de angústia, pessoas que estavam cansadas e sobrecarregadas. Para que uma pessoa esteja, irmão, cansada ou sobrecarregado, as circunstâncias são: ou ela participou de uma atividade muito intensa, que a levou à exaustão e ela está cansada, ou então ela está levando um fardo sobre a sua vida que vai além das suas forças, de tal forma que a sobrecarga aqui descrita diz respeito justamente a vivenciar-se alguma situação de anormalidade da vida.
Ninguém vivendo o seu cotidiano diário, a normalidade de sua vida, vai se encontrar nesta condição sobrecarregada. Ninguém vivendo a sua vida debaixo dos cuidados do Senhor, ou vivendo a plenitude da bênção de Deus, se enquadraria aqui. Mas o convite que Jesus está fazendo é para aquelas pessoas que em algum momento de sua vida se encontram diante de uma situação tal que lhes foge o controle. É aquela adversidade que bate a nossa porta sem esperar. É um filho que adoece. É um indivíduo que da noite para o dia se vê desempregado. É um indivíduo que está lutando com uma enfermidade que misteriosamente apareceu na vida de um familiar e que os médicos não encontram uma solução. É uma tribulação, é uma angústia, é uma aflição de espírito que ele não sabe discernir de onde vem, ou os motivos que a trouxeram à sua vida. A sobrecarga é justamente esta situação que se vivencia e que não faz parte do nosso cotidiano. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, nós vamos ver alguns exemplos disso. A Bíblia nos descreve, por exemplo, um homem chamado Jairo. Os irmãos já devem ter se deparado com este texto muito conhecido também. A Bíblia diz que este homem chamado Jairo, ele era o chefe de uma sinagoga ao seu tempo. As sinagogas são os lugares onde os judeus praticam a sua religião, o judaísmo. A Bíblia diz que num dado momento da vida deste homem, ele se viu diante de uma adversidade, um problema inesperado. Ele possuía uma filha de 12 anos, e a filha dele de 12 anos acaba adoecendo de uma enfermidade muito grave. Jairo era o principal de uma sinagoga. Ele era um indivíduo muito religioso. Ele se compararia aos nossos dias, em traçando um paralelo entre o cristianismo e o judaísmo, a um pastor de igreja. Ele era um líder. Ele era aquele indivíduo para o qual os outros olhavam e buscavam espelhar-se na vida dele. Mas este homem, diz a Bíblia, se vê agora diante de uma situação de tristeza, de angústia, de aflição, diante de uma enfermidade que acomete a sua filha, uma menina de 12 anos indefesa, uma menina que dependia totalmente de seus pais. E a Bíblia nos descreve que diante desta preocupação, Jairo teve uma atitude positiva depois de um certo tempo. Primeiramente, irmãos, Jairo, sendo um homem religioso, é certo que o primeiro recurso que ele buscou, em vivenciando aquela situação que ele vivenciava, a adversidade que ele enfrentava, o problema que batia na porta, a sobrecarga que apareceu na sua vida, ele certamente deve ter corrido para a religião dele. Ele certamente deve ter se curvado muitas vezes diante do Deus que ele servia. Afinal de contas, ele era um homem religioso. Muitas vezes ele deve ter orado e buscado a presença do Deus que ele servia a partir da religião que ele tinha, mas ele não encontrou uma resposta da parte de Deus. Como ele era um homem religioso e que tinha um destaque no meio social e religioso que ele vivia, certamente ele também deve ter se cercado dos melhores médicos. Pense você, imagine se um filho seu viesse a adoecer. Imagine que uma criança da sua família viesse a adoecer. Você que é pai, você que é mãe, sabe que você não mediria esforços a nível financeiro para tentar proporcionar para esse filho, essa filha, os melhores recursos que a medicina pudesse oferecer. Nenhum de nós deixaria de assistir alguém próximo de sua família diante de uma enfermidade grave que o acometesse, sem buscar os meios, os recursos que pudesse de alguma forma solucionar aquele problema. Jairo não era diferente. Jairo deve ter se cercado dos melhores médicos da época. Jairo deve ter buscado com todas as suas posses a melhor forma ou maneira, ou os melhores especialistas para tentar cuidar da situação da sua filha. Mas o que a Bíblia informa é que isto também não produziu o efeito esperado. A menina, dia após dia, mais e mais,
estava enferma, mais e mais adoecia, a enfermidade que ela possuía se agravava. Agora Jairo, irmãos, depois de buscar recursos que estavam ao seu alcance, na sua religião e pela sua condição social, pela sua condição financeira, ele se apercebeu de que não havia outro meio, não havia uma forma a nível humano para solucionar o problema que ele tinha. Jairo está vivenciando justamente uma sobrecarga na sua vida. Jairo era um indivíduo que estava vivendo justamente o que Jesus está neste momento falando. E sendo Jairo um homem religioso, a Bíblia diz que ele lembrou-se de que por aquela região havia um homem que de contínuo pregava, anunciava o Evangelho, falava do amor de Deus e fazia convites para as pessoas. Ele se lembrou que existia um homem que de contínuo trilhava por aquela região e que tinha um discurso que vinha ao encontro da necessidade dele. Um homem que pregava e dizia: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Vinde a mim, porque eu vos aliviarei. A Bíblia diz que Jairo foi até Jesus. E a Bíblia diz que, chegando até Jesus, Jairo prostrou-se diante de Jesus, explicou toda a sua aflição, abriu o coração, e Jesus disse: fica tranquilo, Jairo, eu vou entrar com a solução do teu problema, eu vou curar a tua filha. Vejam, irmãos, o convite que Jesus está fazendo, e que Jesus fazia, e que Jesus faz, não é para uma nova religião. O convite que Jesus faz não é para que o ser humano venha vincular-se a qualquer tipo de instituição religiosa. Jesus está fazendo um convite pessoal. Jesus está convidando o ser humano que deseja, que precisa, que necessita, que vivencia a sobrecarga da vida, que está passando por problemas, por adversidades. Jesus chama para um encontro pessoal. Ele disse: venham até mim, porque eu vos aliviarei. Quando nós compreendemos isso, nós aprendemos a lição de Jairo. E a lição de Jairo é muito simples. A lição de Jairo nos informa que quando a religião não dá conta de atender às nossas necessidades humanas, existenciais, quando a nossa condição financeira ou a nossa posição social não dá conta de atender às nossas demandas existenciais, quando ainda que tenhamos condição, ainda que vivemos uma vida religiosa das mais policiadas que sejam, ou seja, que nos colocamos ao dispor de determinadas religiões, ainda que tudo isso aconteça, a lição de Jairo é simples. A lição de Jairo nos mostra que somente quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós recebemos e aceitamos este convite, é que de fato o fardo pode ser tirado de nossas costas. De maneira que eu quero que os irmãos percebam nesta noite, é justamente isso. Este primeiro convite que Jesus faz, Ele o faz na expectativa de atrair o ser humano a si, e chamar o ser humano para o encontro pessoal. Porque esta é a essência da vida cristã, um encontro com Cristo. Não existe cristianismo sem o Cristo do cristianismo. Não existe transformação sem o encontro com Cristo. De nada adiantaria nós sermos pessoas extremamente religiosas como Jairo era, se nós não tivermos verdadeiramente um encontro com a pessoa de Jesus. O que marca a mudança na nossa vida, o que realmente pode mudar o quadro de nossa vida, não é nós adentrarmos a uma nova religião, ou mudarmos de igreja, ou conhecermos uma religião nova. Isso tem uma aparência que pode até nos induzir a acreditarmos que pode produzir algum efeito prático na nossa vida. Mas de fato o que produz o efeito que desejamos, que almejamos, que buscamos, que o fardo seja tirado de sobre nós, é única e
exclusivamente um encontro com a pessoa de Jesus. De maneira que este primeiro convite de Jesus é justamente para aqueles que vivenciam esta situação. Se você nesta noite está vivenciando esta situação, se o fardo está pesado, se a luta tem sido grande, se você se sente cansado diante dos problemas, das barreiras, das adversidades da vida, das tribulações da existência humana, o convite de Jesus para você é este: venha a mim, vá até Jesus. A promessa dele é essa: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Aquele que deseja o alívio, ele o tem na pessoa de Jesus. Agora percebam, irmãos, que no segmento deste texto, nós vamos encontrar Jesus dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas depois ele faz um segundo convite. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo. Jesus está fazendo um segundo convite no decorrer deste texto. E o segundo convite é para que nós venhamos tomar sobre nossa vida, nós que vamos até Ele, o jugo que Ele mesmo carregou em vivenciando as situações que o cercavam quando Ele fazia a obra do Pai nesta terra. Ou seja, de nós vivenciarmos aquilo que Jesus vivenciou. Porque quando nós começamos a moldar a nossa vida à luz da palavra de Deus, buscando viver a vida de Cristo em nós, o que nós estamos fazendo é justamente tomando o jugo que Jesus disse que nós deveríamos tomar. Agora, que jugo seria este? Se nós olharmos para a palavra de Deus e buscarmos examinar toda a vida de Jesus, nós vamos ver que Jesus vivenciou muitas situações que para nós seriam um jugo muito grande a ser carregado. Mas eu destacaria dentre todos eles, irmãos, um só, que é o jugo da incompreensão. Jesus foi um indivíduo que ao seu tempo, ele foi muito incompreendido. A mensagem que Jesus pregava, ela não era de fácil compreensão para todos os que ouviam. E isto fazia com que muitas pessoas acabavam não dando crédito àquilo que ele dizia. Muitas pessoas acabavam se afastando de Jesus por conta de não conseguir compreender aquilo que ele dizia, por conta de não discernir aquilo que ele estava falando, por conta de não conseguir acreditar na mensagem que ele pregava. Se nós formos olhar para a Bíblia Sagrada, e eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, e sendo possível, nós vamos encontrar alguns textos que nos remetem justamente a esses momentos que Jesus vivenciou uma incompreensão mais profunda por parte daqueles que o cercavam. Primeiramente, nós vamos encontrar em Mateus 13, 55 e 56. Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 13, no versículo de número 55 e no versículo de número 56. Se você tem a Bíblia e deseja acompanhar, faça. Se não, eu vou ler para os irmãos o que ali diz. Jesus, em determinado momento, apregoando para um grupo de pessoas que o cercavam e de alguma forma tinham no mínimo a curiosidade de saber acerca do que ele falava, Jesus, em terminando o seu discurso, as pessoas que o ouviam disseram o seguinte, Mateus 13:55: não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todos os seus irmãos? De onde vem, pois, tudo isso? Versículo 57. E escandalizavam-se nele. O que o texto está dizendo é que muitos que compunham a multidão e que ouviam Jesus pregar o Evangelho, pregar as boas novas, porque a palavra Evangelho significa boas novas, Jesus anunciar a salvação, não compreendendo o que Jesus dizia, se escandalizavam. Diziam, mas como? Tu sendo filho de Deus, mas nós te conhecemos. Tu não é o filho do carpinteiro José? A
não se chama Maria? As tuas irmãs e os teus irmãos não estão aqui entre nós? Da onde, pois, vem isso que tu está dizendo? Que conversa é essa? Quantos de nós, irmãos, por ocasião da conversão, ouvimos coisas dessa natureza? Quantos de nós, quando nos voltamos para o Senhor, e quando tomamos uma decisão de mudar de fato, de verdade a nossa vida, não nos encontramos nessa situação? Quantas vezes as pessoas não compreendem você? Quantas vezes, em vivendo a vida cristã de forma sadia, você não é de certa forma escandalizado pelas pessoas? Quantas vezes já não olharam para você e disseram: tu na igreja, tu crente, tu está indo, capaz, tu é alguma coisa que tu está aprontando. Eu conheci um irmão que, quando ele se converteu e foi para a igreja, o irmão de fato era abençoado, o avô dele chegou para ele e disse: que é isso? Tu se converteu, tu na igreja? É um baita do esperto. No mínimo tu está tramando alguma coisa, tu vai tentar passar a perna nos crentes. Porque nem o avô dele conseguia acreditar na transformação que se operou na vida dele. Jesus vivenciou isso muitas vezes. Ele foi incompreendido por aqueles que o cercaram. Vejam, irmãos, o texto que nós lemos nos diz que as multidões não o compreenderam. Mas se nós formos olhar um pouquinho mais para a vida de Jesus, nós vamos ver que nem os líderes religiosos da época também não o compreendiam. Você que tem a sua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículo de número 32. Volta um pouquinho no texto, você está em 13. Mateus capítulo de número 9, versículo de número 32. Nos diz assim o texto, irmãos: ao retirarem-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelido o demônio, falou o mudo. E as multidões se admiravam, dizendo: jamais vimos tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que ele expele os demônios. Diziam isso acerca de Jesus. Que o texto está dizendo que numa data feita, trouxeram para Jesus um indivíduo que estava possesso de um espírito maligno. Jesus expeliu aquele demônio e as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo. Mas os líderes religiosos da época, quando viram aquilo, se escandalizaram, dizendo assim: não, isso aí não é de Deus. Isso aí que ele está fazendo porque o próprio Satanás está operando na vida dele. Pelo maioral dos demônios é que ele consegue fazer isso, porque isso não provém de Deus. Isso não é Deus agindo, isso não é Deus operando. Quantas vezes você ouviu isso? Quantas vezes nós ouvimos isso? Quantas vezes as pessoas não conseguem compreender a desenvoltura da sua fé, ou a maneira que você serve a Deus, e a questionam: mas isso não pode ser de Deus. Que negócio é esse de estar todo dia na igreja? Para que isso? Que negócio é esse de vir para o culto e ficar gritando alto? Precisa gritar tanto, isso não pode ser de Deus. Nossa, eu fui naquela igreja, é uma gritaria, uma coisa, eles falam e tal, mas para que isso tudo? Isso não é de Deus. Jesus vivenciou também situações assim. Jesus também passou por situações que os líderes religiosos da sua época não compreendiam. Mas a Bíblia nos informa que, além dos líderes religiosos e das multidões não compreenderem, Jesus também não era compreendido muitas vezes por seus próprios amigos. Leia o texto comigo, lá em João, no capítulo de número 11. João capítulo 11 nos descreve aquele momento que a Bíblia relata a morte de Lázaro. Lázaro havia morrido e as suas irmãs Marta e Maria estavam lamentosas por conta da perda do seu irmão. Quando Lázaro ainda estava enfermo, elas mandaram um mensageiro até Jesus chamá-lo, para Jesus vir e orar por ele e curá-lo. Mas a Bíblia diz que Jesus tardou-se, e quando ele chegou, Lázaro já havia morrido, já havia sido enterrado, sepultado. Isso já fazia 4 dias.
Uma das mulheres, quando Jesus chegou, ela correu até o encontro de Jesus e disse: Mestre, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Porque ela não conseguia compreender quem estava diante dela. Ela não conseguia entender que aquele que estava diante dela era maior do que a morte, inclusive. No entendimento dela, ou a compreensão que ela tinha daquilo que se dizia, ou que Jesus apregoava, era uma compreensão que encontrava limites. Ela entendia que Jesus sim tinha poder, mas que o poder que Jesus tinha era limitado. Vai até um certo ponto, daí não passa. Jesus pode fazer alguma coisa, mas todo o poder dos céus na terra, não, aí já é demais. Porque ela não compreendia o que Jesus estava falando. Jesus não era muitas vezes não era compreendido nem por seus próprios amigos, nem aqueles mais íntimos. Porque se os irmãos lerem o texto em casa depois de João capítulo 11, os irmãos vão perceber que Jesus era amigo íntimo de Marta, Maria e Lázaro. Tanto que quando as mulheres mandaram o mensageiro até Jesus, o texto nos informa que elas chegaram para Jesus, chegaram para o mensageiro e disseram: olha, tu vai até Jesus e diz para ele o seguinte: Lázaro, o teu amigo, está enfermo. Porque eles eram amigos íntimos, mas mesmo os amigos íntimos, mesmo aqueles que eram mais próximos, muitas vezes não compreendiam a pessoa de Jesus, muitas vezes não o entendiam. Mas pior que isso, irmãos, a Bíblia nos informa também que muitas vezes nem os próprios familiares de Jesus o compreendiam. Se você abrir o seu texto em Marcos, no capítulo de número 3, no versículo 20 e 21, eu vou ler para os irmãos, nos diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, ou seja, que ele estava pregando, que ele estava evangelizando, que pessoas enfermas eram levadas até ele e ele os curava, que pessoas possessas de espíritos malignos eram libertas. Quando eles ouviram isso, os parentes de Jesus saíram para o prender, porque diziam: está fora de si, enlouqueceu, ele saiu da razão, ele está fazendo coisas que são sem sentido para eles que não conseguiam compreender o que Jesus fazia, sem sentido para eles que não tinham o entendimento acerca da missão que Jesus veio fazer nessa terra, veio cumprir da parte de Deus. Dito isso, irmãos, o que eu quero que os irmãos percebam nesta noite é que o convite que o Senhor nos faz é que nós venhamos assumir uma postura cristã diante dele, aceitar o convite para tomar sobre nós o nosso jugo, ou tomar sobre nós o jugo de Jesus. Não é o que muitas vezes a gente pensa. Às vezes a gente pensa, diz: bom, se eu me tornar cristão, se eu vou tomar um jugo, é sinal que eu vou ter muito problema. Jesus está me convidando para ter problema nessa vida. Eu vou me converter, vou tomar o jugo de Jesus, deve ser só tribulação. Não. Às vezes, o que Jesus deseja é que nós venhamos aceitar o desafio que vem com a conversão. E o desafio é nós andarmos na contramão da vida. O desafio é nós conseguirmos manter o equilíbrio diante daqueles que nos cercam, quando a multidão, quando líderes religiosos, quando os que compõem o grupo familiar, de nós conseguirmos assimilar a contrariedade, porque nem todos nos compreenderão, nem todos vão conseguir entender a nossa postura, nem todos vão conseguir ter a visão que nós estamos tendo. Nem todos vão conseguir discernir o Evangelho que nós estamos vivendo a partir do discernimento que a gente tem. E isso vai fazer com que muitos que nos cercam acabem não acreditando no que ocorreu na nossa vida.
E para eles o que vai parecer é o que parecia para muitos acerca da pessoa de Jesus. Deve estar fora de si. Deve ter acontecido alguma coisa com ele, muito problema, muita preocupação, muita dificuldade. Ele está fora de si. Na psicologia diria-se que o indivíduo entrou no seu estado imaginário. Ele está vivendo uma vida imaginária, lúdica. Mas para nós que servimos a Deus, para nós que conhecemos o Cristo, para nós que aceitamos o convite e fomos até Ele, para nós que aceitamos o convite e tomamos sobre nossa vida o seu jugo, nós, ainda que incompreendido por muitos como Jesus foi, ainda que incompreendido por muitos que nos cercam como Jesus o foi, nós seremos plenamente compreendidos por Deus. A Bíblia diz que depois que Jesus foi batizado, o céu se abriu e ouviu-se uma voz do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Ainda que todos não nos compreendam, irmãos, ainda que aqueles que nos cercam não nos compreendam, tenham a convicção no seu coração: Deus o compreende, Deus o entende plenamente, Deus compreende todas as suas ações, todas as suas atitudes, Deus compreende todas as lutas interiores, as preocupações, os anseios. Deus compreende-nos perfeitamente. O segundo convite de Jesus é para que nós venhamos assumir essa postura diante dele e andarmos na contramão da vida, se necessário for. Mas um segmento deste texto, irmãos, depois de dizer: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. Ele segue o texto dizendo: e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Percebam um terceiro convite. O primeiro é: vinde a mim. O segundo é: tomai sobre vós o meu jugo. O terceiro é: aprendei de mim. Jesus nos convida a nós aprendermos acerca dele. E aí, ao folharmos a Bíblia, irmãos, nós vamos encontrar muitas coisas a aprender acerca de Jesus. Eu acredito que dentre todas, uma delas se destaca, que era a presença marcante de Jesus, ou era algo que de contínuo nós vimos na vida de Jesus. Dentre muitas coisas que eu posso aprender com Jesus, eu acredito que a mais importante é nós aprendermos a amar. A Bíblia diz que certa feita um grupo de pessoas chegou para Jesus e questionou-o. Perguntaram para ele: mestre, qual é o maior mandamento da parte de Deus? Qual é o mandamento mais importante? Qual é o mandamento que se sobrepuja aos outros? Jesus disse para eles: o mandamento mais importante é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus em muitas vezes demonstrou esse amor. Em muitas situações ao longo de sua caminhada, ele demonstrou este amor de Deus sobre a sua vida. O amor era o sentimento que se traduzia por ações na pessoa de Jesus. Os irmãos vão recordar um texto em que uma mulher é pega em adultério, no ato de adultério, e é conduzida até Jesus. Na lei judaica, que era a lei que regia o judaísmo, tais pessoas que se encontrassem nessa situação, a sentença era uma sentença de execução sumária. A pessoa deveria ser apedrejada até a morte. Aqueles homens pegam aquela mulher naquela situação e levam até Jesus. Jesus não era regido pela letra da lei morta. Jesus não regia as suas ações por uma religião que se praticava. O que movia e o que regia as ações de Jesus era um sentimento profundo de amor. Quando eles trazem aquela mulher até Jesus, eles chegam para Jesus e dizem: mestre, essa mulher foi pega em adultério.
E a nossa lei, nossa religião determina que tais pessoas sejam apedrejadas. Tu o que dizes? A Bíblia diz que Jesus, por um tempo, esteve de cabeça baixa, depois levantou a cabeça e disse: aquele que não tiver pecado dentre vós, que seja o primeiro a atirar a pedra. E baixou a cabeça. A Bíblia diz que um após um, aqueles homens que haviam trazido aquela mulher à presença de Jesus retirados. Por fim ficou só a mulher e Jesus. Jesus levantou de novo a cabeça, olhou e viu só a mulher. E aí ele perguntou para ela: mulher, cadê os teus algozes, aqueles que procuravam o teu mal? Não ficou nenhum? A mulher disse: não, Senhor, todos foram embora. Nenhum te condenou? Não, Senhor, todos se foram. Jesus disse: eu também não te condeno, vai em paz. Percebam, irmãos, que aquilo que nós encontramos na vida de Jesus é o verdadeiro amor que procede de Deus. Existem pelo menos 3 palavras na Bíblia que são traduzidas por amor. A nossa Bíblia, a tradução da nossa Bíblia, traduz 3 palavras da mesma forma. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita em 3 idiomas diferentes, que é o hebraico, o aramaico e o grego. Por ocasião das traduções, algumas palavras eles procuraram adequá-la à melhor maneira possível para que o texto tivesse uma compreensão mais clara. E estas 3 palavras são traduzidas por amor, mas são 3 palavras distintas. A primeira palavra é a palavra do grego ágape, a segunda é a palavra do grego filéu, e a terceira é a palavra do grego eros. São 3 tipos de amores diferentes, mas que na nossa Bíblia aparecem descritos única e exclusivamente como amor. O amor eros é aquele amor que é próprio entre um casal, é o amor que une o homem e a mulher, é aquele sentimento que nós temos por nosso companheiro, companheira, pelo nosso cônjuge, é aquele sentimento que nos move em direção ao ente amado. Por exemplo, se eu disser para minha esposa que está aqui na minha frente: eu te amo, amor, eu estou dizendo para ela que a amo com um amor eros. Esse é um tipo de amor, é um amor exclusivo entre um casal, que une os indivíduos. O segundo amor, que é o filéu, é um amor próprio que constitui laços de amizade. É aquele sentimento que une os amigos. É um sentimento de amor, sim, mas ele tem certas limitações. Eu gosto muito do meu amigo. Meu amigo é uma rica de uma criatura. Eu amo meu amigo. Este segundo sentimento é o sentimento filéu, é o sentimento de amizade profunda. Mas esse sentimento ele se diferencia do amor verdadeiro, que é o ágape, porque ele tem limitações. Eu amo sim meu amigo, mas o dia que ele me aprontar uma situação tal, a nossa amizade se rompe, porque é um amor que tem limitações. Você vai encontrar isso na Bíblia, por exemplo, quando após a ressurreição, Jesus chega para os discípulos que estão na praia, e os irmãos bem lembram que Pedro havia negado Jesus, e Jesus chega para os discípulos que estão reunidos, olha para Pedro e pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Quando o Senhor pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? A palavra ali do amor que o Senhor está perguntando é o ágape. Pedro responde para ele dizendo: Senhor, eu te amo. Aquela palavra que Pedro diz não é a tradução original, não é o ágape. Aquela tradução é o filéu. O que Pedro estava dizendo: sim, Senhor, tu é meu amigo, eu gosto de ti. Por isso que Jesus torna a perguntar a segunda vez. Se nós não nos apercebemos dessas nuances, parece que é tudo igual, mas não é. Por que eu estou dizendo isso? Porque o amor verdadeiro que movia as ações de Jesus é aquele amor descrito lá em Coríntios capítulo de número 13, aonde o apóstolo Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria.
Ainda que eu tivesse todo o dom de profetizar, e todo o conhecimento, e toda a ciência, se eu não tivesse amor, eu seria como o bronze que sou, como símbolo que retire. E aí ele segue dizendo: o amor é paciente, é benigno, o amor não se ufana, não arde ciúmes, não se exaspera, não se ressente do mal. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. O amor jamais acaba. Este é o amor que nós víamos na pessoa de Jesus. É mais forte, é mais profundo do que o amor que une um casal. É mais forte, é mais profundo do que o amor que une laços de amizade. É um amor que procede de Deus. Em João capítulo 3, no versículo de número 16, os irmãos conhecem o texto que ali está descrito. Quem lembra? João 3,16, que diz o que, irmãos? Que Deus amou o mundo de tal maneira. Aquele amor é um amor ágape, é o amor de Deus. É um amor que não tem limite, é um amor que não tem restrição, é um amor que não espera nada em troca. É um amor que é praticado de tal forma e maneira que, em sendo correspondido ou não, ele segue existindo. Aleluia. Este é o amor que regia os sentimentos de Jesus. A igreja primitiva sabia muito bem disso, e eles viviam a prática deste amor. E nós vamos encontrar isso na Bíblia em muitas passagens. E nós vamos encontrar um texto na Bíblia, irmãos, que nos explica por que este amor é tão profundo. E eu gostaria de convidar você a abrir esse texto lá em Colossenses 3,14, você que tem a sua Bíblia. Diz assim o texto: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, porque o amor é o vínculo da perfeição. E o amor é o vínculo da perfeição, irmãos, porque a Bíblia diz claramente que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus tem amor. A Bíblia não diz que Deus possui este sentimento. A Bíblia diz que Deus é. Se Deus é amor, quando o cristão aceita o convite de Jesus e aprende com Jesus, e torna este amor prática na sua vida, o que o cristão está fazendo é permitindo que este Deus que é amor, ele venha reger a sua vida. Se nós possuirmos verdadeiramente o amor que vem de Deus, é o que vale dizer que o próprio Deus que é amor está regendo a nossa vida. E este é o convite de Jesus, para que você venha até Ele, para que você aceite o desafio de ser cristão, e para que você permita que Deus venha reger a sua vida. Perceba um detalhe no texto. No primeiro versículo que nós lemos em Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando nós vamos a Jesus, nós recebemos o alívio, um alívio momentâneo, um alívio temporal. E muitas pessoas vêm a Jesus. Muitas pessoas, no momento de aperto, de necessidade, dificuldade, elas vão até Jesus. E Jesus cumpre a sua palavra, dá alívio para elas. Jesus alivia o fardo que elas estão levando. E esta é a promessa para quem vem a Jesus. Mas para aquele indivíduo que não só vem a Jesus, mas que abraça o desafio de Jesus, a vida cristã, e aquele indivíduo que permite a ação de Deus na sua vida, vivendo de contínua prática do amor pela presença de Deus na sua vida, tem uma promessa maior. A promessa é: e encontrareis descanso para a vossa alma. A promessa para quem vai a Jesus é uma promessa terrena e temporal. É uma promessa para o alívio momentâneo. É uma promessa para o cessar-se do sofrimento presente.
Mas para aquele indivíduo que de fato abraça a causa do Evangelho na sua vida, ainda que seja incompreendido, e que vive a prática do amor pela presença de Deus na sua vida, ele tem uma promessa não só para o cessar-se de uma dor temporal, mas ele tem uma promessa de salvação eterna. Ele vai encontrar alívio para a alma. E a promessa maior de Deus é essa, irmãos. É bom ser abençoado humanamente falando, terrenamente falando, é bom ter o alívio, é maravilhoso, mas existe uma promessa muito maior. O plano de Deus na pessoa de Jesus não se consuma única e exclusivamente no cessar-se da dor temporal. O plano de Deus na pessoa de Jesus, ele se consuma quando eu e você partirmos desta terra. Nós temos a certeza, a convicção que nós encontraremos descanso para a nossa alma ali no porvir. Este é o projeto de Deus para mim e para a tua vida. Esses são os convites feitos por Jesus. Venha até Ele, encontre o alívio para essa vida, mas vá além disso. Aceite o desafio de viver verdadeiramente uma vida cristã e permita que Deus habite em você e seja regido, as suas ações sejam regidas pela prática do amor. E aí você vai encontrar verdadeiramente um alívio para a sua alma. Amém? Gostaria de convidar você a estar de pé.